Bom, será que eu fiz a escolha certa? Querer vir, morar, viver no Japão? Será que essa foi realmente a escolha? Porque muitas pessoas que chegam aqui no Japão não conseguem se adaptar. Isso é muito triste, né? Porque aqui no Japão, eu não sei no Brasil, talvez se eu tivesse lá, eu não teria conquistado tantas, como posso dizer para vocês, né? Eu não teria tantas conquistas, né? Aqui em tão pouco tempo, não, não completou nem 7 anos de Japão e eu já adquiri muitas coisas aqui. Quando realmente eu caí em si e falei, não, eu não quero mais ir embora, eu quero ficar. Eu não sei se eu fiz o certo, se eu fiz o errado, né? Mas eu acho muito triste quando a pessoa chega aqui e não consegue se adaptar. Não consegue viver nesse país, apesar como vocês vê, não tem nada, né? Você anda livre, você não tem, não se sente inseguro, né? E isso talvez seja um dos itens ao qual eu quis ficar, viver aqui no Japão. Eu não sei se talvez eu tivesse no Brasil, eu teria conseguido comprar uma casa, eu teria conseguido adquirir um carro praticamente zero. Eu não consigo, talvez eu não sei se meus filhos teria concluído o estudo. Nem saberia também se eu estaria com saúde para continuar trabalhando, exercendo minha função no Brasil. Então, eu fico imaginando, né, se a escolha realmente foi certa ou não, né? Se o Japão realmente me deu essa oportunidade de poder vivenciar mais um pouco, né? Lógico, com a ajuda de Deus, né? Não podemos esquecer dele, que é o nosso Pai protetor. Olha isso, que lindo, maravilhoso, olha isso. Então, muitas vezes eu fico pensando, eu fico imaginando, né? Eu às vezes não acredito, porque é muito pouco tempo, olha isso. É muito pouco tempo de Japão, muito pouco tempo de vida aqui, né? Seria isso. E eu consegui muitas conquistas. Um emprego que me dá estabilidade, apesar que essa empresa ela não manda embora. Quando você pega uma certa idade, eles não te mandam embora, simplesmente eles reduzem um pouco o salário, que também não vai influenciar em nada, porque quando você reduz o salário, vai reduzir os impostos, vai reduzir tudo, né? As despesas suas reduz. Então, basicamente, seria elas por elas, né? Mas é uma coisa que, como muitos falam, né? Você vai ter que trabalhar o resto da vida. Acredito que aqui no Japão, eu acho que todos aqui no Japão, né? Eles procuram se ocupar com alguma coisa, porque como vocês verem, não tem nada, né? Todos trabalham, todos descansam, todos passeiam nos feriados, em tudo. Então você tem que se ocupar com alguma coisa. Você tem que procurar alguma coisa para manter a mente trabalhando, a mente focada, né? Então, talvez seja isso, né? Que os japoneses procuram trabalhar até, como o pessoal fala, até o resto da vida, né? Mas uma coisa que eu acho muito top aqui no Japão, que eu gosto muito do Japão, seria que nem no caso o dinheiro. Eles têm muito carinho pelo dinheiro, pelo seu cartão de crédito. Eles acham que estão segurando um ouro, né? As notas aqui, eles não são amassadas. Eles entregam a nota para você intacta, limpa, intacta. E tem muito carinho ao, tipo, ter contato com a nota, né? Outra coisa também que eu acho interessante é quando você vai comprar qualquer item, né? Você vai no mercado, você vai no, vamos supor assim, numa loja de celular ou numa agência de carro, eles tratam você com muito carinho. Não importa se você vai comprar uma caixa de fósforo ou se você vai comprar um carro 0 km, o tratamento é o mesmo, né? Então eu acho muito interessante isso. Eles se curvam para você pela venda garantida, né? Pela venda que foi efetuada, né? E ficam muito felizes por você, né, ter conquistado alguma coisa aqui no Japão. Não são todos japoneses, né? Existe sim preconceito japonês, existe. Existem aqueles que não aceitam o estrangeiro no seu país, né? Acham que a gente tem que voltar. Mas isso aí é uma coisa também que tem no Brasil, né? Muitos brasileiros também não aceitam estrangeiro, né? Então existe certo preconceito. Então, para mim, isso é normal, né? Eu acho muito normal.
certo? Eu acho que em todo lugar, qualquer país vai ter preconceito. E é aquele velho ditado, né? Doa as costas e doe a quem doer, né? E bola pra frente. Vamos conquistar o mundo, né? E essa é uma das coisas, né, que eu gosto aqui do Japão, né? Mas uma outra coisa também. Teve um comentário a respeito de pessoas que querem vir para o Japão e às vezes com filhos, né? Às vezes com a idade um pouco avançada, mas e tem medo, né? Medo de tentar a sorte, medo de tentar a vida aqui, medo de não ter emprego. Então, quando você tem uma certa idade, você sim consegue um emprego, sim. Emprego, aqueles empregos que normalmente os jovens não querem fazer, né? Os jovens não querem executar esse tipo de serviço. Então você passa a, a trabalhar, né, com serviço um pouco pesado. Não que você não consiga fazer, consegue sim fazer o serviço. Eu mesmo consigo fazer o serviço pesado, pela minha idade. Eu conheço senhores de 80 anos que estão na fábrica, que também conseguem executar o serviço da mesma forma que um rapaz de 20 anos. A respeito de família com filhos, talvez filhos pequenos, também aqui a empresa ela te dá toda a assessoria para você poder colocar o filho no colégio, na escola, na creche. Só que é assim, as coisas não são de imediato. Então acontece o quê? Que normalmente o marido vai trabalhar, a esposa vai ficar em casa até a criança poder se adaptar no colégio, na escola, na creche. Então fica um certo tempo. Então normalmente só o marido fica trabalhando. E isso aí pesa um pouquinho seria nas mensalidades, né? Isso pesa um pouco. Mas se ambos estiverem trabalhando, dá para sobreviver, dá para viver bem, né? E dá para juntar um dinheirinho. Não muito como antigamente, mas dá para juntar um dinheirinho. Porque antigamente você conseguia levantar um dinheiro porque não tinha imposto, não tinha nada, o dinheiro era livre para você não pagava nada, né? Agora, hoje em dia não. Hoje em dia você ganha o que você trabalha, seria isso, né? Você trabalha para ganhar, né? Então, no caso, se você trabalhar, você tem o dinheiro. Se você não trabalhar, você não tem. Então, normalmente seria o quê? Os dois trabalhando juntos. Porque aí você consegue alguma coisa. Um paga todas as despesas da casa e o outro deixa um pouco de dinheiro guardado, né? Que nem no caso eu e minha esposa. Normalmente o dinheiro dela que é menos, né? A gente guarda, o meu paga todas as despesas. Às vezes tem meses que passa apertado, porque eu não tenho mais esse negócio de falar assim, vou embora pro Brasil, né? Então a prestação na minha casa é um pouquinho mais alta, a despesa é um pouquinho mais alta, mas eu optei por isso, né? Eu optei em ter mais liberdade, eu optei em ter mais conforto, né? Então, para isso existe o quê? Você tem que pagar um pouquinho mais, né? Pela sua luxúria, como eu digo, né? Então, no caso, se você vai morar num apato, se você está com família morando num apato, você consegue sim sobreviver, tá? Então venha sem medo, não precisa ter medo. O importante é você ter força de vontade e ter saúde. E outra coisa essencial, né? Adaptação. Vocês têm que vir focado naquilo que vocês querem. Porque se vocês não tiverem foco e objetivo, vocês não vão conseguir, né? Vocês não vão conseguir se adaptar em lugar nenhum. Não aqui no Japão, nem em fábrica, em lugar nenhum. Então vocês têm que vir com foco, com objetivo. É como eu falo, o Japão não tem nada. É um país que tranquilo, sossegado. Você pode ver, não vê ninguém na rua, sabe? Mas eu gosto disso, eu gosto, sabe? Eu gosto de sentir o ar puro, eu gosto de ver essas flores lindas e maravilhosas. Eu gosto de ver a praia, né? Eu gosto de poder ver escutar os cantos dos pássaros. Eu gosto de ver liberdade, de ver os bichos andando pela rua. Então, isso é uma das coisas que eu gosto. Então, o Japão não me afetou em nada, em termos de isolamento seria, né? Como falo, né? Você pode ver, lindas casas, mas não tem ninguém, né? Não tem ninguém na rua. Cada um você pode ver que os japoneses têm um certo respeito um com o outro, respeito de barulho. Eles não aceitam barulho, né? Então você pode ver que um não faz barulho para não atrapalhar o sono do outro, né? Não importa se é de dia ou se é de noite, porque aqui você trabalha. Um pessoal trabalha de dia, eu trabalho de noite, Nicotai. Então, para não atrapalhar o sono do vizinho, eles acabam se isolando dentro do lar, né? Ficando dentro de casa, fechadinho, né? Sem barulho, para que não possa atrapalhar o vizinho. E isso aí é uma cultura deles, né? É a deles isso aí, né? É cada um no seu mundo, né?
Únicos barulhentos que tem aqui somos nós, né? Nós brasileiros, estrangeiros, que quer fazer churrasco no quintal, né? Que quer fazer as coisas lá, quer fazer barulho, quer escutar uma música. E japonês não tem isso. Olha que casa bonita. Olha isso, ó. Pré-fabricada. Aí, já pronta para morar quase. Bonita casa. Só que eu prefiro mais próximo à avenida, né? Prefiro mais próximo à avenida porque tem mais comércios, né? Como eu falo, vocês vê mais gente, né? Você vê pessoas, né? Você vê trânsito, vê carros, né? Mas voltando ao assunto, em termos de adaptação, como eu falei, tem muitos que não conseguem se adaptar aqui no Japão, né? Tem muitos que não fala que a vida aqui é muito triste, muito chata, né? Mas como eu falo, é um país muito gostoso, é um país ótimo para morar, é um país que talvez se eu tivesse no Brasil eu não teria essas conquistas que eu tenho hoje. Talvez teria sim, a longo prazo, né? Mas aqui eu adquiri muito rápido, né? Você pode ver, não tenho 7 anos de Japão, já consegui minha casa, uma casa nova, uma casa assim, nova, zero, já fabricada, recém-fabricada. Minha casa ela tem, não tem 1 ano de fabricação, vai fazer agora em julho, né? 1 ano de fabricação. Então você vê, é uma casa nova. E com 6 anos eu consegui essa casa, consegui tirar o visto permanente, consegui a casa, né? Então é uma das conquistas assim que eu sei que no Brasil jamais eu iria conseguir em tão pouco tempo. Então eu fico muito feliz do Japão me dar essa oportunidade, né? De poder estabilizar minha família, né? Eu tenho um trabalho, graças a Deus tenho um trabalho, eu tenho a minha casa, né? Pode dizer que é a minha casa, porque se eu tiver que pagar aluguel, que nem muitos falam pra mim assim, mas você tem uma dívida. Realmente, eu tenho uma dívida. Só que é o seguinte, você tem que ver que essa dívida é como se fosse um aluguel. O aluguel você vai pagar, é um dinheiro jogado fora. E a sua casa você vai pagar com todo gosto. Por quê? Você vai ver, você vai falar assim, eu vou pagar a minha casa. Mas você tá vendo o seu tijolinho, você tá vendo as suas coisas ali, né? Você tá vendo o seu armário de cozinha, você tá vendo a sua mesa, suas cadeiras. Então, nada, né? É comparável, né? Você tem o seu próprio imóvel, seu próprio bens. Olha isso, a praia que linda que tá. Olha isso. Galerinha brincando ali na frente. E o mar tá meio bravo, hein? Um pouquinho só, né? Mas vamos lá. Então, e essas coisas que eu falo pra vocês, né? Que eu penso dessa forma. Eu acho que vale muito a pena você ter um bens que você possa estar pagando esse bens. Só que, como eu falo, melhor do que pagar aluguel, né? Eu prefiro 1000 vezes pagar uma casa, que eu posso dizer que futuramente, daqui 10, 15, 20 anos, não sei lá, ela vai se tornar minha, né? E você no aluguel nunca vai se tornar seu. O aluguel não é seu, é um dinheiro jogado fora. É um dinheiro que vai e não vai voltar, né? E não vai voltar nunca mais, né? Né? Porque as dívidas, impostos, você vai pagar do mesmo jeito. Tanto você ter na sua casa ou não, você vai pagar do mesmo jeito. Olha essas casas, né? Tudo no baixo. Tudo no meio das árvores. Tá encostando o carro aí, eu acho que vai. O pessoal que vai pescar, né? O pessoal normalmente japonesado aproveita esse tempo para pescar. A galerinha tudo ali. Alguns estão nadando também, até os patinhos estão nadando também. Barcos ancorados. Deixa eu ver aqui se não vem carro. Vai beber no carro ali, aguardar um pouquinho. Mas como eu falo pra vocês, né? Acredito que eu fiz uma boa escolha, né? Poder permanecer e ficar aqui no Japão, né? Deixa eu ver se dá pra me seguir. Permanecer e ficar aqui no Japão. Poder construir famílias, né? Aqui, poder deixar um bens para eles, algo parecido. E o contrato que eu fiz também, né, da compra e venda, da compra seria que eu pudesse vender, né? E ao mesmo tempo que eu vendesse o meu imóvel, eu também, vamos supor, se caso acontecesse eu não poder trabalhar, ficar meio, não digo inválido, né? Mas se caso acontecer de futuramente eu não conseguir trabalhar mais, eu não conseguir fazer meus afazeres, né? Aí a dívida é quitada, aí a casa é zerada, aí a casa passa a ser a minha casa sem precisar pagar nada, né? Então isso é uma das coisas que eu acho legal no Japão. Olha isso, casa top, legal, né? Isso é uma das coisas que eu acho legal do Japão.
né, a facilidade que o governo dá para você adquirir seus bens. E é por isso um dos casos que eu gosto do Japão. Então é isso, galera. Espero ter gostado do vídeo hoje. É um vídeo meio rápido, né? Mas será que vale a pena viver no Japão? Será que vale a pena o sofrimento de ficar longe da família e dos familiares? Então é isso, galera. Então um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima. Bye, bye.